Olá, meu nome é Esté e hoje, como vocês viram no nome desse vídeo, ou na capa desse vídeo, nós iremos comentar sobre 5 livros que eu já li da minha listinha e dessa minha saga de lendo livros famosinhos no TikTok. Você que já segue o meu canal sabe que eu funciono por listas. E uma das listas que eu criei, além das 500 mais que eu tenho, foi livros que são divulgados e promovidos, propagados no TikTok. A lista, ela não acaba. É igual a lista de comprar livros. É uma lista que eu leio acrescenta 5. Tem sido difícil acompanhar, tem sido, mas eu já comecei, já consegui ler 5 livros. Eu vou conversar um pouco sobre esses 5 livros. E assim, junto disso, eu vou tentar trazer para vocês a questão do que eu tenho achado dessas divulgações, desses livros, se eu concordo ou não concordo com esses livros, tá bom? Vamos começar então no primeiro livro. O primeiro livro que eu li nessa lista foi Tudo é Rio. Tudo é Rio, se você nunca viu falar da história desse livro, eu vou apresentar para você. Tudo é Rio vai contar a história então da Dalva e do Venâncio e da Lucy. Nós teremos esses 3 personagens. Entendendo que 1 é solteiro e 2 é um casal. Então a Dalva e o Venâncio, eles são casados. E a gente então, na história, a gente vai conhecer a história desses 3 personagens. Aí você me pergunta, os 2 são casados, que a Lucy tem a ver? A gente então é apresentado no livro Tudo é Rio através da Lucy. A gente entende então que essa história vai acontecer ali no interior. Aí eu vou ser sincero, eu não sei se é o interior de Minas, porque a autora Carla Madeira, ela é de Minas, mas é um interior que aparenta ser o interior de Minas Gerais ou de um nordeste do Brasil. Os 3 são de um grupo onde moram no interior. Então a gente tem que entender que as pessoas e o círculo que a gente vive são tradicionais, católicos, religiosos. Dalva e Venâncio serão então esse casal tradicional, esse casal que é conhecido pelo bairro, pela cidade pequena, se amam desde sempre, tem uma história de amor muito grande. Eles se casaram e agora estão vivendo esse sonho do casamento. Só que com o tempo a gente vai vendo que assim, esse casal não tem vivido momentos muito felizes. A gente vai chegar na história onde que Dalva e Venâncio não estão tendo, eles estão praticamente separados, vivendo na mesma casa. A gente sabe que Dalva, ela vem de uma família tradicional ali na cidade. Ela é uma dona de casa, ela sabe, ela cozinha, ela passa, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela é uma menina mais familiar. Junto disso, a gente conhece o Venâncio, que é um cara que vem de uma família muito complicada. O pai era carrancudo, fechado, muito problemas e tal, e ele acaba sendo esse cara mais fechado. E a gente vai ver que Venâncio, ele não é somente esse cara fechado, esse cara que acaba conquistando o coração de Dalva, mas Venâncio também é um cara que ele tem um problema muito sério, que é um ciúmes exagerado. Ele é ciumento ao extremo. Ele não tem controle dos ciúmes dele. Ele é tanto que a primeira vez que a Dalva vê o rompante, ela termina o relacionamento, mas depois de muita conversa, depois de blá 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 com a mãe, com os familiares e com ele, ela decide voltar. E a gente entende que, por conta desse rompante e desse ciúme de Venâncio vai fazer algo, vai acontecer algo entre os dois que vai destruir o relacionamento deles dois, por conta desse rompante de Venâncio. E assim, quando eu lembro do que é a vontade de perguntar por que esse povo gosta desse livro. Ok, entendi. E aí a gente vai então entender por que Lucy é importante pra história. Lucy é uma prostituta ali na região, onde que trabalha ali no lugar onde que Venâncio aparece, principalmente após esse problema conjugal que ele tá vivendo com Dalva. Então Lucy nos apresenta Venâncio porque Lucy se intriga, até mesmo fala que se apaixona por Venâncio. Por quê? Venâncio, depois desses problemas que ele vive com Dalva, ele vai então se satisfazer ali onde que Lucy trabalha. E Lucy, ela é a top, ela é a que todos querem, é a que todos fazem a fila, todos estão ali pra ficarem com ela. Só que Venâncio, Dalva se dá em cima, faz esforço pra estar com Venâncio, e Venâncio, com isso, Dalva se sente intrigada e fala, não, eu vou ter que gastar minha energia porque esse cara é o cara que eu quero. Por conta desse mistério, por conta dessa necessidade que ela tem agora de fazer Venâncio precisar e querer estar com ela, a gente conhece a história do casal de Venâncio e Dalva. Esse é o contexto geral, tá? Vão ser as sinopses mais básicas que eu posso te dar sem dar spoilers. E aí, eu acho que, sim, a escrita da autora é uma escrita muito fluida. Não estou falando tecnicamente. A escrita dela é uma escrita que, sim, você vai se pegar lendo esse livro numa sentada. É um livro que você senta pra ler num dia e acaba naquele dia. Eu fui isso. Eu me debulhei. Gente, por conta de Dalva, eu chorei horrores. A escrita dela é imersiva, tá? Mas
não é perfeita como qualquer outra. Eu gostei da escrita da autora. A primeira reação que eu tive, a primeira opinião que eu tenho sobre esse livro, antes de eu parar pra pensar e realmente, assim, ver outros detalhes, a escrita dela é muito boa, a escrita dela é cativante, de certa forma. Só que quando eu parei pra analisar algumas coisas, até mesmo de algumas reações que eu tive durante o livro, eu percebi que a escrita tem algumas coisas que, assim, me incomodam. Eu, Esther, não gostei de certas futilidades. Quando eu falo futilidade, é a forma grotesca e até crua que a autora coloca alguns termos, algumas falas, algumas cenas que são desenvolvidas, que você fala... Pra quê? Existe outra forma de falar. Eu me justifico falando que é a proposta da autora. Ela quis criar, principalmente parte da Lucy, ela quis criar na Lucy essa fala mais bruta, mais crua, tá? Ela não mede esforços. A forma que ela vai descrever várias coisas, assim, pessoalmente não é uma forma que eu gosto. Eu vendo vídeos de pessoas divulgando, falando que ela é muito poética, muito papapá, eu fico assim, eu acho que a poesia dela tá, não sei, dessa forma. Essa é a minha justificativa. Isso eu não gostei. E segundo, que eu vou falar, eu acho que tem coisas que essa autora vai colocar nesse livro que ou ela não quis discutir, ou ela só quis pontuar um lado, ou ela esqueceu e, tipo, só colocou, jogou e deixou lá. Porque nós vamos ter violência doméstica, nós vamos ter violência à criança. A gente vai ter certos assuntos ali que não... o posicionamento que foi dado nos personagens, eu não concordo. Eu não concordo. Reações de certos personagens, eu não acho que é algo problemático. A discussão dela, ela vai colocar essa questão de colocar que a Dalva... Poxa, o marido dela vai pro prostíbulo, ele vai pra onde a Lucy trabalha, mas ele faz com outras mulheres, ele se satisfaz com outras mulheres, mas ele não tem verdadeiramente, porque não é com a esposa dele. Esse livro é um livro que não baseia a sua opinião no que você viveu de início. Pare, analise. Você pode gostar, não estou dizendo isso, mas analise algumas coisas. Eu acho que tem coisas ali, principalmente por conta da violência e a reação, a resposta da personagem pra violência. Gente, nós estamos aqui brigando há séculos para as pessoas, para que não tenhamos esse tipo de reação. E ela fala que é lindo ter esse tipo de reação. Nós vamos pro segundo livro que eu li, que foi A Paciente Silenciosa. Gente, eu tinha acabado de comprar o Kindle. Eu já falei, cara, eu vou resolver minha vida aqui agora. Aí eu li Tudo é Rio e já meti Paciente Silenciosa e li em 2 dias. Em 3 dias eu terminei 2 livros. Eu acho que eu estava empolgada, com certeza. O que vai nos contar Paciente Silenciosa? Paciente Silenciosa vai ser, se não me engano, o segundo thriller que eu vou ler na minha vida. A Paciente Silenciosa vai ser a história da Alicia. A Alicia, ela é uma pintora muito reconhecida, famosa, bem-sucedida, casada com o Gabriel, que é um fotógrafo muito famoso. Ele faz fotografia pra Vogue. E eles são casados, são bem-sucedidos, tem uma vida tranquila, até que não tem mais tranquilidade, que a gente então vai iniciar a história. Nessa ambientação, a Alicia é pega pela polícia com a mão na arma e com o corpo do seu marido no seu pé. E ela então é presa, e desde esse dia em que ela cometeu esse crime, ela se calou e nunca mais falou. Quando ela foi julgada e tudo, ela foi julgada e foi condenada a passar seus anos de sentença, né, de prisão, dentro do hospital psiquiátrico, por conta que ela teve um trauma muito forte. A gente então entende que Alicia, bem sucedida, casada, bem casada e não sei o que, ela mata o seu marido. Não sabemos por que ela matou seu marido. Então o que foi que realmente aconteceu? E aí entra o nosso outro personagem, que será então esse psicoterapeuta forense, que é o Theo Faber. Ele vai ser então esse cara que vê o caso dela, conhece os trabalhos dela, gosta das obras dela e se intriga com a situação dela, então decide ajudar ela. Quer tentar fazer um tratamento com ela para que faça ela voltar a falar. E aí a gente vai entrar na roleta de presente e passado, tanto da Alicia quanto do Theo, que a gente fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E quando esse povo me conecta, quando ele me diz o que realmente aconteceu na noite do assassinato, menino, assim, não é que foi surpreendente, não é isso. É que a forma que ele fez, que o autor fez, a forma que ele te joga, vai te levando, e quando vai ver você tá lá dentro, eu me surpreendi. Eu vou ser muito sincera, eu fiquei muito surpreendida com isso. Foi muito gostoso de, tipo, viver esse... Meu Deus do céu, essa experiência, essa sensação de, nossa, achei que eu conseguia. Vou dizer, eu
sou das teorias. Eu tinha várias teorias. Assim, sim, eu vi acontecendo, mas a forma que eu fui levada foi uma experiência que valeu muito a pena ler esse livro, tá? Recomendo, pode ler este livro, eu recomendo. Se você quer uma experiência para começar a ler esse gênero, é um livro que pode abrir suas portas em relação a esse livro, esse gênero. E aí, gente, eu fui para Matéria Escura. Gente, Matéria Escura, pelo amor de Deus. Matéria Escura vai contar então a história pra gente do Jason Dessin. Jason Dessin, ele era um pesquisador muito famoso e reconhecido dentro da área dele de física. Só que ele acaba abandonando sua carreira acadêmica e se casa. Ele vai ter um filho também com essa esposa. Ele para essa carreira e vira um professor por conta da gravidez repentina da sua esposa. Então ele meio que abandona essa carreira e meio que o seu trabalho se torna sua família. A esposa dele também, em ascensão também, dentro da carreira dela como artista, ela também era uma artista em ascensão, só que os dois pararam a carreira deles pra cuidar do filho. E aí, gente, a gente vai simplesmente ver a história desse cara a partir do momento em que um dia ele saiu de casa pra comemorar junto com um amigo a sua conquista acadêmica, da sua pesquisa, um cara que trabalhava com ele dentro da pesquisa, que seria meio que o segundo, mas como ele saiu agora, ele, né, é o primeiro. E aí, ele na volta pra casa, ele pegou um atalho, nessa pegar um atalho é sequestrado. E aí, menino, começamos o desespero. Ele é sequestrado, esse sequestro dele, ele vai parar num lugar que a gente não sabe onde que é, ele não sabe onde que é, mas as pessoas que estão lá sabem quem é ele, mas não é ele, é uma outra pessoa que parece ser ele. Então a gente começa a perceber que talvez a gente não tá num lugar muito certo, só que aí a gente, com o tempo, a gente vai perceber. Se você viu Dark, se você viu Stranger Things, você sabe que nós temos a partícula de Deus, sabe? A matéria de Deus. Nós temos aquela matéria lá de Stranger Things que a gente vai vendo lá, né? Pequeno spoiler aí da 5ª temporada. Aqui a gente vai ver isso aqui. A matéria escura que dá acesso a realidades paralelas. Nós leremos um livro sobre isso. E aí a gente vai ver então que Jason Dessin foi sequestrado por si mesmo. Ele mesmo se sequestrou, só que ele de outra realidade. Que era de uma realidade onde que esse cara continuou a carreira, continuou pesquisando, conquistou seu sonho de carreira, seu sonho acadêmico, seu sonho como pesquisador. E aí a gente vai entrando nessas discussões de essa questão, sabe? Você tá feliz com as suas escolhas, o que você quer pra sua vida, se você seguiu um caminho que agora você vê que, tipo, nossa, perdi o que eu queria, o que eu realmente queria não era isso. Então a gente vai ver várias discussões junto dessa descoberta científica que é feita, que é a matéria escura. Recomendo, pode ler, você será feliz. E aí, gente, a gente vai pra uma breve decepção. Eu acho que foi o livro que eu mais, assim, fiquei decepcionada. Mas também foi um livro que me mostrou que talvez realmente só o romance não é pra mim. Eu li, então, Quebrando o Gelo. A gente vai ver, então, Quebrando o Gelo vai ser a história, então, da Anastácia e do Nate. A Anastácia, ela é uma patinadora artística, né? Uma dupla artística de patinadores. Então é ela e um par. E o Nate vai ser jogador de rock ali na faculdade da Califórnia. Aí o que acontece? A faculdade da Califórnia, eles têm 2 lugares, você tem um gelo. Tem um que é usado pelos jogadores de rock, onde que eles treinam. E nós temos o outro lugar, que é onde os patinadores ensaiam, pessoas de outros esportes artísticos ensaiam. Acontece que eles estão fazendo meio que uma manutenção ali dos jogadores de rock. E aí eles vão ter que fundir ali, fazer uma união ali, conversar e horários para que tanto os jogadores de rock quanto os patinadores pudessem ter o seu momento de treinamento, já que muitos deles estão se preparando tanto para as Olimpíadas, os patinadores, quanto para campeonatos nacionais e até mesmo conquistar alguma oportunidade profissional, jogar no profissional. Essa é a realidade dos dois. E aí, gente, acontece que dentro desse rolê todo, o parceiro da Anastácia vai se machucar. E o rolê é que acontece um monte de coisa que leva com que o Nate, ele, ao mesmo tempo que o parceiro ficou machucado, ele foi suspenso por conta de um vandalismo que o grupo dele, a equipe dele fez, e ele, como capitão, recebeu a culpa. E aí, ele tá sem fazer nada, ele tem que fazer alguma coisa e ele se sente culpado por várias outras coisas que eu não vou pôr lá aqui todos os detalhes pra vocês. Ele acaba indo, então, se tornar esse parceiro de patinação pra Anastácia, pra que ela possa continuar patinando enquanto o amigo está recuperando. E assim, eu não vou falar que todo o livro é ruim. Eu acho que, pra mim, o problema foi as cenas. Eu acho que
Eu acho que é isso. Pra mim, aquilo ali foi demais. A história, pra mim, principalmente na parte do esporte, pra cada um dos dois, foi muito gostoso. Eu gosto disso. Eu fiz vôlei. Eu amo histórias de esporte. Eu amo história onde que os personagens principais, eles competem em alguma coisa, eles praticam algum esporte, competem, eles fazem do esporte alguma coisa pra eles. Eu amo ver essa parte, e principalmente essa parte interna do atleta. A questão da mente, a questão de como ele aborda, de como ele treina, de como ele consegue. Eu amo essa parte. E nesse livro, eu realmente gostei muito. Tem umas discussões aqui muito sérias, principalmente, em questão de trabalho de equipe, quem realmente se importa com você, quem não. Principalmente dentro do time, dentro da equipe. Então, assim, eu gostei muito desse termo, desse tópico. Eu falei assim, cara, eu amava. E assim, eu li no Kindle. Numa edição tinha 515 páginas. Se fosse só a história de esporte, deveria dar 200 páginas. Só que aí nós temos o romance. De certa forma, é interessante, porque os dois vão se encontrando no esporte, se encontrando ali e tal. Sim. Mas o que me pegou foi as cenas. Gente, pra quê? Pra que isso tudo? Não é necessário. Não precisa ser isso tudo. Não precisa, sabe? Eu realmente concordo e acredito que não precisa. Às vezes ficava bem sem sentido. Tem umas lá que, assim, é sem sentido. Eu falava, tá, né? Já que decidiu, tá, né? Beleza, mas não é necessário. E é aquela coisa. A capa, muito fofa, mas não é pra todo mundo. E aí, nós vamos, então, pro último livro que eu li dessa lista de livros da minha lista de TikToks, famosos TikToks, que juntou meio que o útil ao agradável. Entrei num grupo de leitura e tava nessa lista, eu falei, gente, já vou aproveitar, matar 2 coelhos com uma cajadada só, que foi Uma Vida Pequena. E assim, Uma Vida Pequena, a gente vai ver a história de 4 amigos, de 4 amigos, o JB, o William, o Jude e o Malcolm. Os 4 são 4 amigos de realidades diferentes, familiares diferentes, culturas familiares totalmente diferentes e realidades de vidas totalmente diferentes. Mas a gente vai conhecer eles ali na faculdade. Eles dentro da faculdade, eles formando a faculdade, todos eles indo pra Nova York, vivendo uma vida, buscando a carreira, conseguindo a ascensão de carreira e tudo que eles planejavam, eles desenvolvendo. Então a história mesmo vai ser o desenvolvimento da vida, contar pra nós a vida desses 4 amigos, onde que eles se conectam, a vida de cada um. Só que, sim, se você já ouviu falar, com certeza já ouviu falar dessa história, Uma Vida Pequena, o foco, o sol que atrai todos os personagens é o Jude. O personagem que atrai, que é a cola desses 4 é o Jude. O Jude vai ser essa carga, esse peso emocional que a gente vai ter. Lembrando, Uma Vida Pequena não é pra qualquer um, tá? Não é um livro pra qualquer um. Então, se você quer ler, eu recomendo que você leia os gatilhos, eu vou estar deixando alguns aqui embaixo, mas sempre pensando nisso, que esse livro não foi feito para qualquer um. E aí, eu acho que é muito interessante, antes de eu começar desenvolver um pouco sobre a história, é que a autora, ela vai falar que o objetivo do livro dela foi exagerar. Tudo dela lá foi intencional. O exagero dela foi intencional. Não estou dizendo que eu concordo com alguns exageros. Então, o que acontece? Jude, ele vai ser esse personagem que liga os outros personagens por conta da sua vida, da sua história. A gente vai lendo a história dele e vai descobrindo que ele vem de um passado muito complicado. Ele vem de um passado de muito sofrimento. E quando você ouve eu falando de muito complicado e muito sofrimento, lembra da fala da autora, que ela vai exagerar. Então, exagera esse muito complicado, exagera esse muito sofrimento. Essa é a regra que você tem que entender desse livro. Ela vai pegar um personagem pra criar e vai ser o Jude. O Jude, tudo que a humanidade pode falar que é desumano, que é horrível, que, meu Deus do céu, eu não sobreviveria, esse personagem vai vir. E assim, esse livro, pessoalmente falando, eu vou ser sincero, eu lendo, e quando eu acabei de ler, eu me posicionei como uma pessoa que não tinha gostado. Eu não queria aceitar que eu gostei desse livro. Por conta do sofrimento, por conta da forma que várias coisas são colocadas e etc. Só que com o tempo, e até mesmo chegando no finalzinho do livro, eu vi que pra mim, eu não poderia dizer isso, porque realmente eu gostei do livro. Como vocês podem ver, eu dei 4 estrelas pro livro. É um livro que, como ele vai contar o desenvolvimento de vários personagens, ele vai contar a vida de vários personagens, você vai ver vidas sendo contadas e você vai se familiarizando com questionamentos de alguns personagens,
posicionamentos, ideias, que você vai se familiarizando e você vai linkando, se conectando com esses personagens. Você tem que entender que o Jude, ele é aquele personagem que o exagero vai trazer o exagero pra outra coisa. Então, assim, entendendo que o Jude, ele é essa cola entre os outros personagens principais dessa história, o que acontece com o Jude faz com que esses outros personagens tenham certas reações também exageradas. Então, o que acontece? A gente tem aqui Jude, um cara que vai sofrer muito. Nós temos William, que se importa muito com o Jude, que se importa, assim, horrorosamente com o Jude. Tão grande que às vezes se fala, moço, pare. A gente tem o JB, que é um cara que ele tá nem aí pra vida, que ele chega um nível de tá nem aí pra vida que é demais. Você fala, moço, não, pera, você tem 30 anos nas costas, você não tá vivendo, né, a sua vida não é baseada nisso ainda. Esse exagero de, sabe, de desenvolvimento, esse exagero de, é exagero de sentimento, é exagero de atitude, então, assim, abordar alguma coisa tem certo exagero também. Então, assim, vai com isso em mente. A autora tem um objetivo de exagerar. Então, quando a pessoa é empática nesse livro, ela é demais. O Jay, por exemplo, o Malcolm, ele é pra mim, dentro desse livro, o personagem mais estável que se existe é o Malcolm. O mais instável vai ser o Jude, com certeza. Eu acho que, de certa forma, ficou muito gráfico, tá? O livro tem mais de 800 páginas, então, assim, ela deixou gráfico muita coisa que eu acho que não precisava, ao mesmo tempo que, entendendo que é o exagero, isso me ajudou a processar muita informação, mas pra mim, a mensagem desse livro, assim, que ficou comigo, questão de amar o próximo, entendeu? Ou amar o próximo, seja ele seu amigo, seu parente. Esse amor que vai além de você. E essa pergunta que durante o livro a gente vai sempre tendo é tem limites? Existe limites pra isso? E é uma coisa que realmente, por conta... Quando eu vi o vídeo da autora, eu me comecei a realmente, assim, não, realmente essa é uma coisa que ficou comigo. Porque se ela exagerou, existe então um limite pra se amar alguém, pra se importar com alguém, pra se prontificar a fazer algo pra alguém, entendeu? Então, assim, esses questionamentos foi rodeando a minha leitura, e eu, durante a minha leitura, que foi junto com o grupo, teve várias pessoas que não gostaram, que pararam, que não aguentaram, e pessoas que também gostaram junto comigo. Então, assim, eu vou dizer, eu tô no grupo que esse é um livro que ou você ama, ou você gosta, ou você não gosta. Acabei caindo nesse pessoal que gosta. Eu queria muito fazer um vídeo sobre esse livro, A Vida Pequena. Eu fiz um roteiro à mão. Eu fiz um roteiro escrito, eu fiz tudo. Mas, de certa forma, eu vi que eu ainda não estava pronta, ou eu não tenho bagagem o suficiente para falar o que eu penso de uma forma que respeite a todos. Porque como nós vamos ter certas coisas aqui muito sérias que vão acontecer com o Jude dentro desse livro principalmente, que eu acho que eu não tenho bagagem, por não viver nada disso, por não pesquisar muito, aprofundar muito nesse tema. Então, por respeito a quem pode ter vivido, ou quem vive algumas situações semelhantes, ou até mesmo pessoas que conhecem realmente a fundo esses tópicos que são discutidos dentro desse livro, eu preferi meio que assim, vou falar agora igual aqui, eu falo a minha opinião, o que foi que me agradou, e é isso. Mas em quesitos gerais, esse livro eu gostei muito, eu realmente, até hoje, eu lembro desse livro com muito pesar, com muita tristeza, mas que é um livro que vai ficar, assim, é por conta da dor, por conta do amor que tem nos personagens, é por conta da história de cada um, do desenvolvimento de cada um, é algo que vai ficar comigo. E aí, gente, o que eu ia falar sobre esses livros, esses 5 livros que eu já li da minha listinha, esses famosinhos do TikTok? Eu acho legal, e eu acho que a primeira coisa que tem que dizer é: o TikTok, ele é o lugar para você achar uma opção de leitura, uma indicação de leitura. E essa indicação de leitura, ela não é para favorecer, para ser do seu gosto. Você vai achar um livro que é algo que te atrai, que te chama atenção, que a história te chama atenção e que você pode ou não gostar dessa história. Eu acho que o principal, até mesmo a forma que eu estou abordando esses livros, são isso. Tem todo um grupo, existe toda essa volta de falar que, esses livros que estão sendo divulgados. Eu entendo que o lugar onde está sendo divulgado, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram, tem que ser divulgado, entendeu? E as pessoas que vão falando, elas falam, você fala assim, eu falo, por exemplo, tem vários vídeos que eu já ouvi de pessoas falando dos livros que eu gostei aqui, que eu falei com você, dos livros que eu não gostei, que falam assim, que são
maravilhoso, que é a melhor obra-prima, melhor obra escrita, que eu não concordo. E ler é sobre isso, entendeu? Ler é sobre você concordar e o outro não, e vice-versa. E os dois conviverem e os dois fazerem parte da comunidade literária e principalmente os dois fazerem, então, construir juntos essa opinião, onde vai mostrar os lados negativos e os lados positivos daquela obra, daquele autor. E eu acho que o que tem me pegado, o que tem me levado a seguir essa lista é isso. Tem me estimulado a ler livros que eu não tinha ânimo. O segundo, eu acho que você tem que saber pesquisar, né? Esses livros não são... Cada um tá numa área muito específica, cada um tá num gênero. Com o tempo, eu percebi que cada um é de um gênero específico. Então, assim, esses livros eu percebi que todos eles são de um gênero diferente. Eu, Esther, não sou uma pessoa muito romance, no quesito que eu falo o quê? Não é que eu não leia. Eu tenho dificuldades de gostar de romance. Por exemplo, eu gosto de Outlander, romance puro. Eu já li todos os livros do Bridgerton. Gosto muito da história dos Bridgertons. Leio, vejo a série, amo, sigo, tô aqui viva. Só que não é que eu não goste de romance. É que eu tenho certa dificuldade pra apreciar um romance. Então é muito gostoso, por exemplo, ler livros que que são desse tema, que aí faz com que eu cresça e desenvolva. E até ache livros bons e possa até estar divulgando pra vocês e indicando pra vocês. Então, assim, é isso. Esses foram os livros que eu li, assim, que são dessa lista. Se eu não me engano, eu tenho mais um, mas eu vou esperar um pouquinho pra ler um pouco mais, pra não falar uma lista muito grande. Vou estar deixando aqui a lista desses livros, onde você pode achar. Eu espero que você tenha gostado. Se você já leu algum deles, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim eu sei que você tem gostado do meu conteúdo e quer estar com a gente. Não se esqueça de ativar o sininho e a gente se vê então no próximo vídeo de indicações e comentários sobre as minhas leituras de famosinhos do TikTok.